Glória a Jesus. Recebam todos a paz do Senhor. Pode ser melhor. Recebam todos a paz do Senhor. Glória a Deus. Aproveitando que estamos em pé, eu convido você que trouxe a tua Bíblia a abri-la juntamente comigo no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Localiza o capítulo de número 2. Nós estamos neste mês debaixo de uma temática. Tema esse, o amor. E Deus tem colocado esse texto em meu coração. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. À medida em que você localiza, eu quero ser grato a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de estar na sua casa e fazendo uso da sua bendita palavra. Ser grato a Deus pela vida da nossa liderança, que tem depositado confiança na nossa vida e nos formulou o convite para estar compartilhando um texto com a Almadur, com a igreja nessa noite. E a você, querido, que veio a esse lugar, saiba que você está no melhor lugar. Você fez a tua melhor escolha, estar na casa de Deus. Livro do profeta Jonas, capítulo 2, quem encontrou diga amém. Vamos mencionar a leitura do verso 1, o verso de número 2 e o verso de número 10. Assim está escrito a tradução que tem em mãos. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas em terra seca. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas em terra seca. E você diz amém por essa palavra. E tome o assento adorando, exaltando e bendizendo aquele que vivo está, e Ele está em nosso meio. Queridos, para melhor compreensão daquilo que Deus tem para falar aos nossos corações através desta palavra, eu preciso em breves minutos fazer uma introdução sobre o livro deste profeta, sobre a vida deste homem e também sobre o seu chamado, para que nós venhamos a entender nesta noite o propósito de Deus ter colocado esta palavra em nossos corações. Livro do profeta Jonas, ele tem por tema a magnitude da misericórdia de Deus. E existe, queridos, pelo menos 3 grandes propósitos deste registro. O primeiro grande propósito é demonstrar a Israel e às demais nações a misericórdia e o amor de Deus através de um sentimento chamado arrependimento. O segundo grande propósito deste livro é demonstrar à nação eleita do Senhor, Israel, através da vida de Jonas, o quanto Israel decaíra da sua vocação principal, a sua vocação original, vocação essa missionária, de ser luz aos que habitavam em meio às trevas. E o terceiro grande propósito deste registro é demonstrar a todas as nações que Deus, em sua infinita misericórdia, havia enviado não apenas um, mas muitos profetas com a mensagem, com a palavra do arrependimento. Mas principalmente Israel rejeitara estes profetas, e rejeitando esta mensagem, Israel rejeitava a oportunidade que Deus lhes dava a vir a se arrepender. No capítulo 1,
deste livro do profeta Jonas, nós vamos ver a chamada deste homem. Deus vai o vocacionar, Deus vai o chamar, Deus vai confiar um ministério sobre a vida de Jonas. Jonas, ele era um profeta, filho de também profeta. Jonas, ele havia crescido, penso eu, em um lar cristão. Mas no capítulo 1 nós vamos ver que Jonas vai se recusar a cumprir essa chamada de Deus. Jonas, ele vai recusar-se fazer aquilo que Deus havia confiado sobre este homem, sobre a sua vida. E existem, queridos, diversas causas que poderíamos pontuar de Jonas ter se recusado a cumprir a chamada de Deus. A chamada de Deus sobre a vida deste homem era: ele deveria pregar esta mensagem do arrependimento a uma cidade chamada Nínive. A saber, Nínive era a capital da Síria. O povo assírio, uma nação perversa. O povo assírio, um povo imoral. O povo assírio, um povo cruel. E Israel considerava os assírios uma grande ameaça à sua própria sobrevivência. E uma das causas que nós poderíamos pontuar de Jonas ter se recusado a cumprir aquilo que Deus havia lhe confiado porque Jonas vai temer por sua vida. Pois o povo assírio tinha em suas mãos, irmão Carlos, um exército muito poderoso. E eles usavam a lei da perversidade. Historiadores nos apontam dizendo que onde eles chegavam, eles cometiam atrocidades. Eles tiravam, arrancavam de todos aqueles que se opunham contra eles aquilo que era necessário à sobrevivência humana. Por conta disso, Jonas, ele vai recear por sua vida, ele vai temer por sua vida. Mas o segundo grande motivo, e é aqui que eu quero trabalhar esse texto: Jonas, ele não vai pregar contra Nínive. Jonas, ele não vai pregar o arrependimento sobre aquela cidade perversa, aquela cidade imoral, aquela cidade cruel, porque Jonas sabia o Deus que havia lhe chamado. Jonas era profeta de Deus. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus havia lhe alcançado. Mas Jonas precisava ter um encontro real e verdadeiro com o Pai. Jonas, quem sabe, estava olhando para aquele povo e pensando: esse povo é cruel demais, não tem como a graça de Deus alcançar. Quem sabe a humanidade de Jonas, a parte humana de Jonas, olhava para aquele povo cruel e pensava dentro de si: não tem como Deus perdoar, não tem como Deus salvar um povo tão cruel, um povo tão pecador. Mas como eu disse, nós estamos nesse mês com um tema, e o tema é amor. E Jesus, queridos, quando ele deixou o céu de glória e veio para essa terra, irmã Vanice, ele veio para cumprir uma missão. Quando ele veio para essa terra, ele veio para pagar um preço, Natália. E que preço é esse? Ele veio para pagar o preço do amor, o preço do perdão, o preço da salvação. Ele veio para todos aqueles falhos, necessitados, pecadores. Aleluia, ele veio para todos nós que aceitamos essa palavra, que nos convertemos no nosso mau caminho e deixamos de viver uma vida falha, uma vida pecaminosa, e passamos a viver uma vida somente para louvor e adoração dele. Só que Jonas havia se esquecido que o propósito principal de Deus para com Israel era que essa servisse de bênção para os gentios e os levassem a conhecer a Deus. A Bíblia diz que Jonas, a Bíblia é clara, que Jonas fugia da presença de Deus. A Bíblia diz que Jonas vai até o porto de Jope, fugindo daquilo que Deus tinha para a sua vida.
Jonas, ele vai embarcar em um navio, vai pagar por sua passagem. E eu cheguei a destacar na minha Bíblia, quando Jonas começa a fugir da presença de Deus, a Bíblia diz: e desceu Jonas ao porto de Jope, pagou por sua passagem, e desceu Jonas ao porão do navio. Quando Jonas começa a fugir daquilo que Deus tinha para a sua vida, a Bíblia usa esta frase dizendo: e desceu, e desceu, e desceu. A Bíblia diz que Jonas vai embarcar em um navio que tinha direção a Tarsis. Direção essa totalmente oposta àquilo que Deus tinha para a sua vida. Direção totalmente oposta para aquilo que Deus havia confiado sobre a sua vida. Só que quando o barco está no mar, a Bíblia diz, olhe para cá para você entender, que se levanta um vento contrário e uma tempestade vai se formar naquele mar. A Bíblia diz que a tempestade é tão forte, irmã Vanice, que o vento é tão forte que ela dá uma característica, dizendo que aquele barco, aquele navio que Jonas havia embarcado, estava a ponto de quebrar-se. Tamanha era a tempestade, a força daquele vento. Só que o que me chama a atenção é que enquanto a vida daqueles tripulantes que estavam junto a Jonas naquele navio, enquanto a vida daqueles marinheiros que estavam junto a Jonas naquele navio corria perigo de vida, porque o barco estava prestes a quebrar-se, eles estavam no meio do mar. A Bíblia diz que o servo do Senhor estava dormindo em um profundo sono. E o Espírito Santo falava em meu coração, enquanto eu lia e estudava esse texto, que nos nossos dias atuais, irmão Carlos, não tem sido diferente. São muitos os que estão despreocupados. São muitos os irmãos, os jovens, que estão descansados com a sua chamada, que estão adormecidos em meio ao seu ministério, enquanto almas sedentas lá fora perecem nas tempestades da vida, enquanto almas preciosas para Deus estão com seus barcos prestes a quebrar-se lá fora. Só que nessa noite eu venho de posse de uma palavra de Deus ao coração desses jovens seletos que nesse sábado vieram à casa de Deus. E a palavra do coração de Deus a teu coração nessa noite é hora de despertar, é hora de se colocar em pé e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É hora de despertar. Aleluia. A Bíblia diz, queridos, que o capitão daquele navio manda chamar a Jonas no porão. Quando Jonas se apresenta ao capitão do navio, está no texto isso que eu vou falar. A Bíblia diz que havia um mito na época de lançarem a sorte quando algo de ruim acontecia. Assim eles vão fazer, eles vão lançar a sorte. E Jonas vai ser identificado culpado de todas aquelas coisas. Só que tudo estava debaixo da soberania de Deus. Tudo estava debaixo da vontade soberana de Deus. Aleluia. Deus queria ter um particular com o profeta. O profeta Jonas precisava entender algumas coisas. A Bíblia diz que quando Jonas é identificado culpado, Jonas vai desenvolver dentro de si um sentimento de arrependimento, ao ponto da Bíblia dizer que Jonas vai falar àquele marinheiro: lança-me no mar, porque eu sou o culpado de todas essas coisas. Aqui já era Jonas sendo moldado por Deus. Aqui já estava Jonas sendo aprimorado por Deus.
A Bíblia diz que os marinheiros vão lançar Jonas em alto mar. E quando Jonas cai dentro daquela água, automaticamente o vento para e a tempestade cessa. E dada essa introdução, agora eu começo a pregar. Queridos, Jonas agora vai viver a sua maior experiência com Deus. Jonas agora vai viver a sua escola de Deus. A Bíblia diz que Deus vai preparar um grande peixe para tragar a vida de Jonas. Mas não era para sua morte. Era Deus querendo um particular com o profeta. A Bíblia diz que Jonas vai para as entranhas daquele peixe viver a sua maior provação. Jonas vai para um lugar totalmente adverso, um lugar totalmente obscuro. Só que dentro desse lugar, Jonas vai desenvolver uma vida de oração. Além de um sentimento de arrependimento, Jonas vai desenvolver uma vida de oração. O texto em que lemos vai dizer que das entranhas daquele peixe, Jonas vai orar ao Senhor. Jonas vai para dentro daquele grande peixe, Natália, sem expectativa nenhuma de vida. Ele vai para dentro daquele grande peixe, sem esperança. Mas dentro daquela dificuldade, ele resolveu clamar ao Senhor. Dentro daquela dificuldade, ele resolveu desenvolver uma vida de oração. Eu não sei qual é a tempestade que você tem enfrentado, jovem. Eu não sei a forma que você adentrou por essas portas. Quem sabe você está vivendo, aleluia, e está com o teu barco prestes a quebrar-se. Ou quem sabe você chegou aqui e o grande peixe já até te engoliu. Mas nesta noite Deus está dizendo através da sua palavra: é no meio dessa luta, é no meio desta dificuldade, é no meio dessa adversidade que você precisa clamar, que você precisa orar e buscar a presença de Deus. Aleluia. Jonas estava vivendo a sua maior angústia, mas dentro da sua maior angústia, ele vai dizer: na minha angústia, eu clamei ao Senhor. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu, ó Senhor, ouviste a minha voz. Oh, aleluia. Jonas vai para dentro daquele grande peixe, e tudo que Deus queria era que ele desenvolvesse aquele sentimento de arrependimento e uma vida de oração. Só que o interessante, queridos, é que Jonas ora, Deus ouve, mas Deus não fala com o profeta. E tudo que mais nós queremos, depois de uma conversa com o Pai, é ouvirmos Deus falar ao nosso ouvido. Só que aqui, Deus não fala com o profeta. Mas o interessante é que enquanto Jonas desenvolve a vida de oração, enquanto Jonas desenvolve aquele sentimento de arrependimento, ele não tem ciência nenhuma, Vinícius. Mas enquanto ele ora, Deus dá ordem ao peixe. Enquanto ele desenvolve uma vida de oração, ele vai dando ordem ao peixe. Em outras palavras, enquanto ele ora, Deus estava movendo o lugar. Enquanto ele buscava a presença de Deus, Deus estava movendo o ambiente. Aleluia. E ele diz: te oferecerei, Senhor, sacrifícios com a minha voz. Aleluia. Ele estava sem esperança,
Mas ele sabia que somente Deus poderia tirá-lo ele daquele lugar. Somente Deus poderia tirar ele daquele lugar. Então ele vai clamar. Então ele vai buscar. Só que Deus não responde de imediato. Deus não fala com o profeta que estava orando, mas Deus fala com o peixe que estava orando dentro dele. Eu não sei, queridos. Quem sabe você olha para a minha vida e diz: há tanto tempo eu oro, há tanto tempo eu busco, há tanto tempo eu clamo a Deus, mas a situação não muda. Eu não vejo a saída. A resposta não chega para a minha vida. As promessas não se cumprem. Só que enquanto você ora, Deus vai movendo esse ambiente. Enquanto você ora, Deus vai movendo a situação. O que você não pode é deixar de orar. O que você não pode é deixar de buscar a presença de Deus. Jonas vai para aquele grande peixe. E tudo que ele mais queria era uma segunda chance de cumprir aquilo que Deus havia lhe confiado. Aleluia. Jonas, ele vai desenvolver aquele sentimento de arrependimento. Jonas vai desenvolver aquela vida de oração. E no momento certo, o último versículo do capítulo 2, a Bíblia diz que aquilo que causava a maior provação na vida de Jonas, aquilo que causava angústia na vida de Jonas, é a mesma situação, é a mesma circunstância que vai voltar a levar o profeta para o seu propósito. A Bíblia diz que quando Jonas foge da presença de Deus, ele desce, ele desce, ele desce, ele chega ao ventre do inferno. Mas quando ele entende o propósito de Deus na sua vida, Deus começa a levar, a elevar, a elevar, a elevar, até o peixe o vomitar em terra seca novamente. Essa situação, essa luta, essa dificuldade, essa adversidade, se você clamar no meio dela, se você entregar a tua vida a Deus e entender o propósito de Deus na tua vida, é essa situação que te causa dor, é ela que vai te projetar. É essa situação que te causa angústia, é ela que vai te levar até o teu propósito. Aleluia. Se coloque em pé nessa noite. Tamanho amor, tamanha misericórdia de Deus. Aleluia. Jonas havia sido chamado, vocacionado e fugiu. Jonas passou pelo processo de Deus e entendeu. E Deus deu a segunda chance a ele. Eu não sei como que você chegou aqui. Quem sabe você chegou nesse lugar e está vivendo o processo de Deus na tua vida. Aleluia. Mas Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Mas você precisa nessa noite se arrepender. Você precisa nessa noite desenvolver um sentimento de arrependimento. Porque Ele está aqui. Ele está aqui te esperando. Ele está aqui com os braços abertos para você. Quero convidar o grupo a estar adorando a Deus. E quero convidar você a passar aqui na frente. E vamos nesta noite juntos levantar um clamor nesse lugar. Porque há poder na oração do crente. Há poder na oração do crente. A igreja sempre avançou orando. Você precisa clamar no meio dessa luta. Você precisa buscar a presença de Deus no meio dessa luta. Aleluia. Glória a Deus. Abra o teu coração nessa noite. Abra o teu coração. Aleluia. Pesados, feridas.
chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, busque a presença para curar, deixa eu te usar para salvar. Busque a presença dele nesse lugar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Enquanto você ora nessa noite, enquanto você busca a presença dele nesse lugar, enquanto você clama a ele nessa noite, ele está movendo a situação, ele está movendo o ambiente, ele está entrando